Bom, então, boa noite a todos que estão aí chegando. Quem não me conhece, quem está chegando na Guaca Macramê agora, eu sou a Thaís. Eu que criei a Guaca Macramê e sou a artesã aqui da equipe. Então eu estou aqui e o Luiz também, que é da Guaca Macramê, está aqui para dar toda a assistência técnica que eu precisar. E ele também vai ler aí os comentários para mim, porque às vezes eu perco aqui, estou entretida na aula. Então, Luiz, quando tiver um comentário que eu não tiver perdido, ele vai me avisar. Então, todo mundo ouvindo bem? Ai, legal. Então, gente, hoje é a primeira live da semana Decodificando o Macramê. A ideia dessa semana, que eu pensei essas lives, é tanto ensinar para quem nunca fez macramê, mas já ensinar com uma pegada mais avançada. Ou seja, uma forma de você olhar para o macramê e para o básico do macramê e ir além, né? Porque foi com o básico que eu aprendi a planejar uma peça. Então eu não precisei aprender infinitos nós para aprender a planejar uma peça. Eu aprendi sabendo basicamente 3 nós, porque eu fui fazendo estudos individuais, estudos autônomos, e fui chegando a certas conclusões, e é isso que eu quero passar aqui para vocês hoje. Bom, então para a live de hoje, eu já tinha pedido por e-mail e pelas mensagens e aqui no Instagram que vocês separassem um material, então eu nem pedi muito material para essa live, porque nessa live a gente vai fazer alguns testes, então não vai gastar muito. A ideia aqui eu vou começar ensinando um nó básico, que quem já faz macramê muito provavelmente já sabe fazer, que é o nó quadrado, mas não precisa desanimar, a gente só vai passar por ele e já vai entrar numa exploração do nó básico. Então, entender onde o nó básico pode, onde que esse nó quadrado vai nos levar e quais conclusões a gente tira com ele, que vai valer para outros nós também. Aí a gente vai desenvolvendo todo esse raciocínio até chegar no planejamento dessa peça aqui, bem fofinha, que eu fiz ela pequenininha de propósito mesmo, porque depois eu quero ver vocês fazendo peças maiores. E a ideia é a gente planejar juntos essa peça, que é uma peça que eu até guardei aqui, em que por eu ter planejado, eu não desperdicei quase nada de cordão, então até guardei que o que eu desperdicei de cordão foi isso aqui, ó, que foi basicamente um acabamento que eu cortei as pontinhas que tinham ficado desiguais, bem pouquinho, né? Então, é bem interessante a gente passar, né? Eu vou passar devagar por esses pontos para vocês conseguirem entender como fazer um planejamento de uma peça que evita desperdício. Então, tem gente falando que é muito nova no macramê, mas fica tranquila que eu vou bem devagar. Foi por isso que eu fiz, vão ser 3 lives. Então, hoje a gente vai passar pelo basicão, só que com um olhar mais amplo, que eu até tenho chamado de um olhar mais investigativo. E que eu acho que mesmo quem faz macramê, quem faz peças mais avançadas, muitas vezes não tem o olhar investigativo. Então é isso que eu vou desenvolver ao longo dessa semana. E que eu acho interessante esse olhar, porque primeiro que no macramê a gente tem a particularidade que é começar uma peça com os fios já cortados. Então a gente precisa saber como cortar os fios antes de começar. Então já é difícil, né? Saber, a não ser que você pegue um tutorial, que também vou falar sobre isso na quarta-feira. Então, por que a gente precisa saber começar, e muita gente não sabe, muita gente fica perdido na hora de fazer uma peça que seja uma adaptação ou que seja uma peça do zero. E isso acontece com gente que já faz peças avançadas. Então, quem está chegando agora não precisa ficar assustada por eu já estar indo para um conteúdo um pouco mais avançado, porque eu acho que muita gente vai, nessa parte também está no básico. Nossa, tem muita pergunta aqui. Eu te passo. Tá, eu não tô conseguindo acompanhar, mas que bom, né? Que tá bem legal. Que mais?
E o que eu acho legal de conseguir dominar mesmo a técnica, que eu acho que o que a gente vai fazer hoje é começar a dominar a técnica, é que, porque a gente já começa com os fios cortados, muitas vezes acontece, de fazer uma peça e no meio do caminho, um fio ficar muito menor que o outro e aí você praticamente perder a peça, porque muitas vezes não tem como recuperar. Por exemplo, numa peça que sustenta peso, você não vai, mesmo que você saiba fazer uma emenda, você muitas vezes não vai poder emendar. Então, já aconteceu quantas vezes comigo, no início, lá nos meus, na minha época mais iniciante, quando eu estava aprendendo, de mesmo querendo fazer uma peça autoral, quando eu via um maldito fio tinha ficado menor, e aí eu ficava triste porque eu não sabia o que fazer com aquilo e o resultado era perder uma peça e ter que começar de novo. Um outro ponto também sobre isso é que acontece o contrário, né? Então muitas vezes, para não ter que passar por isso, a gente começa com fios muito compridos e aí acaba desperdiçando. E eu sei que o material não é assim, né? A gente não sai desperdiçando cordão de algodão, barbante, porque é desperdiçar dinheiro. Então, também só usar essas técnicas que você começa usando muito fio, você desperdiça e além disso você tem um trabalho muito grande, porque eu não sei se vocês já fizeram com um fio muito comprido, você gasta muito mais tempo trabalhando com ele. E às vezes no final você corta e sobra 1 metro, 2 metros e não precisava. Além disso, no macramê a gente tem os clientes, né, que estão sempre, pelo fato de ser um produto artesanal, eles pedem adaptações. Então, conseguir atender a uma demanda específica é muito legal. Então, se você faz macramê como, né, profissionalmente, ou às vezes você faz como um hobby, mas você vende também, você conseguir adaptar as peças pelas demandas dos clientes. Então, tem cliente que vai falar assim, eu gostei muito desse suporte para plantas, mas para minha casa ele tem que ter 1,5 metros. E aí no seu catálogo, o seu suporte você só sabe fazer com 1 metro. Então também ser capaz de pegar até mesmo uma peça sua e transformar naquilo que o cliente deseja. E tem outro ponto também que eu acho bem interessante, que agora, né, tem mais materiais no mercado. Então vários tipos de materiais. E é legal você conseguir ter segurança de trocar de material, mesmo fazendo a mesma peça. Então, às vezes você tem um material que é mais grosso e aí o cliente ou você mesmo quer fazer uma peça em que o material é bem fininho. E aí, como é que você vai usar a mesma metragem? Você vai ter que começar como? E aí, quando você tem segurança, quando você já fez um estudo, quando você já se aprofundou, aí você consegue ter segurança de trocar de materiais, né, de navegar por todos os materiais que estão disponíveis. Bom, então acho que já chegou a hora de começar, né? Porque eu já falei muito. Eu vou começar ensinando, para quem não sabe nada de macramê, ensinando o nó quadrado, que é o nó que a gente vai estudar hoje. Eu vou usar um fio de pelo menos 1 metro e eu vou fazer uma laçada aqui na minha arara mesmo. Então, como eu falei no e-mail, você pode usar um cabide, uma maçaneta. Se for maçaneta, você pode só pendurar os fios. Aqui eu vou usar a arara, eu vou aproximar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver. Então, acho que tem uma sombra ali, mas vai dar. Então, a gente começa dobrando o fio ao meio e a gente vai passar ele por cima da haste. E aí, a gente passa os fios por dentro dessa barriguinha que a gente fez. Essa é uma forma de começar um trabalho em macramê, não é a única. Então, por exemplo, se você estiver fazendo na maçaneta, dobra ao meio e só faz assim, ó. Só deixa pender as duas pontas. Então, aqui eu lacei os 2 fios. Então, esses cordões aqui são os cordões da Guaca Macramê, são cordões de algodão que eu estou usando aqui. Esse aqui é o tarrafinha, bem bonitinho.
Bom, e como é que faz um nó quadrado? Eu vou começar fazendo o nó quadrado da forma mais tradicional, que é usando 4 fios pendendo. Então, 4 pontas. Hoje eu vou falar muito sobre ponta. Então, 4 pontas aqui embaixo pendendo. Eu vou segurar os fios da extremidade. E com o fio da direita, eu vou fazer uma barriguinha. Então, eu seguro ele, ó, o fio da direita sobre os fios centrais, deixando essa barriguinha aqui, certo? E com o fio da esquerda, eu passo ele na frente do fio da direita, fazendo essa cruz. Aí eu venho com o fio da esquerda, que acabou de passar na frente, passo ele lá atrás dos fios do centro, dos fios centrais, e por dentro da barriguinha. E aí eu suspendo e aperto esse nó. Agora eu vou fazer o mesmo movimento, só que começando para a esquerda. Então, faz uma barriguinha, pegando o fio da extremidade aqui da esquerda. Agora esse fio está passando na frente de todos os outros. Segura ele só aqui no centro e passa o fio da extremidade da direita por cima dele, ó. Fica parecendo um 4, assim, ó. Eu não sei aí, né, que tá espelhado, mas aqui pra mim tá parecendo um 4. Então, pega o fio da extremidade e passa ele na frente, atrás de todos e por dentro da barriguinha. E agora, suspende e aperta. Então, a gente fez aqui o nó básico do macramê. Não sei se tá longe, espero que esteja dando pra ver. Dá pra ver. Que é o nó quadrado. Eu vou fazer mais uma vez para quem está começando. Sim, eu dividi os fios ao meio e coloquei ele e lacei aqui. Qualquer fio, eu sugeri que fosse um fio de 1 metro, mas se for maior, pode ser maior. Então, cada fio aqui, eram só 2 fios, né? Com 1 metro cada, que eu estou usando um pouquinho maior. Eu lacei na arara. Então, ficaram 4 pontas pendendo. Eu pego os fios da extremidade e começo a fazer o meu nó. Então, aqui, com o fio da direita, eu faço uma barriguinha passando por cima dos fios centrais. O fio da esquerda vai passar por cima do da direita, fazendo uma cruz. E esse mesmo fio vai lá atrás e volta aqui, ó, por dentro da barriguinha. Uma menina falou que, como tá na câmera de selfie, né, a direita e a esquerda fica invertida. Ai, que ruim. Mas tudo bem, não importa a ordem, né? Não importa a ordem, porque você também poderia ter começado para a esquerda. Então, eu começo pela direita só porque foi uma coisa que eu sistematizei. Mas não tem problema qual lado você começa. Então, qual que é a questão aqui? É que você sempre tem que fazer a barriguinha cada hora para um lado. Assim, esse nó, que ele também é chamado de nó chato, ele fica chato. Se você fizer todos para o mesmo lado, ele vai virar aquele nó espiral, que também é chamado de DNA. Então aqui, ó, eu fiz para a direita e agora eu vou terminar, né, esse nó, esse segundo nó, fazendo a barriguinha para a esquerda. Passa na frente, por trás e por dentro. Então, eu fiz 2 aqui, a gente ainda vai fazer várias vezes. Se você não pegou ainda, dá tempo, não precisa desesperar, não precisa desistir, porque eu ainda vou mostrar ele mais vezes, tá? Bom, aqui, quando a gente faz esse tipo de trabalho, vou fazer mais um só para... Façam aí também mais um. Porque eu quero que vocês observem o que está acontecendo lá nas pontinhas. Tem 2 fios, ó, as minhas pontinhas estão aqui, ó. Tem 2 fios que estão ficando menores à medida que eu faço nós e outros 2 que estão maiores. Então, olha lá na pontinha, se você fez 3 nós, você já deve estar com esse tipo aqui, com esse padrão. 2 fios encurtaram e 2 fios estão compridos. Não importa o fio que você está usando, gente. Se você está fazendo com barbante número 8, com cordão de 8 milímetros, isso vai acontecer.
Porque relativamente, o fio que você está usando para fazer os nós, para fazer os movimentos, está sendo gasto à medida que você faz os nós. Então, eles estão sendo usados para fazer nós. E olha os fios de dentro, olha os fios centrais, eles não estão sendo usados. Você continua fazendo os nós e eles continuam do mesmo tamanho. E aqui no nó quadrado, a gente pode dar um nome, assim como nos outros nós, um nome baseado na função que esses fios estão exercendo. Então, olha só, esses fios que estão sendo usados para fazer os nós, a gente vai chamar eles de fios de trabalho, eles que estão sendo gastos à medida que a gente faz nós. E os fios do centro, que são usados como uma haste para os nós, uma referência, onde que os nós estão sendo dados ao redor, eles são fios guia. Então, eles guiam a confecção dos nós, mas eles não são gastos, pelo menos não aqui no nó quadrado, em que eles descem totalmente sem serem usados. Então, aqui é importante a gente dar esses nomes para entender depois de qual forma a gente pode igualar esse gasto, que é o tema da aula hoje. Então, aqui a gente já viu, né, que teve esse gasto. E eu espero que todo mundo que está fazendo aqui comigo tenha reparado a mesma coisa. Então, agora, a gente vai começar a estudar que gasto é esse. E para isso, você vai deixar esse aqui de lado um pouquinho. Vou deixar ele aqui. E você vai usar agora 4 fios de 50 centímetros cada. Se você cortou mais 2 de 1 metro, corta eles ao meio, tá? E aqui eu vou usar 2 cores diferentes para que fique mais claro o que é cada fio. Então, eu vou usar os fios cru aqui como fios de trabalho e os fios rosa como fios guia. E dessa vez, gente, eu não vou fazer o que a gente geralmente faz no macramê, que é laçar. E também não vou atravessar, não, porque tem 2 formas, né? Deixa eu mostrar algumas peças aqui. Quando a gente faz um suporte para plantas, geralmente a gente atravessa os fios por cima da argola. Então, o fio ele dobra ao meio aqui por cima da argola. E quando a gente faz um painel, os fios, eles ficam laçados. Então, esse painelzinho aqui, eu começo o trabalho igual a gente começou aqui, laçando. Na verdade, ó, é o mesmo início, né? Laçando os fios. Essas são as 2 formas principais de começar trabalhos em macramê. Só que para fazer esse estudo, eu não vou fazer nenhum nem outro, exatamente para a gente não ficar preso a essa forma de iniciar os trabalhos. As conclusões que a gente vai chegar aqui vão servir tanto para quem começar laçando e tanto para quem começar atravessando. Então, por isso, eu vou só amarrar os fios aqui com uma pontinha pequenininha para cima e com a ponta para baixo. Então, lembrando que esse fio, ele tem 50 centímetros ao todo e eu vou usar uma pontinha só aqui, tentando deixar pouco aqui embaixo, para iniciar o trabalho. Esse fio aqui, ele é um cordão trançado de 4 milímetros com alma da Guaca Macramê, que é a nossa lojinha, nossa loja online. Então, eu vou colocar o rosa aqui. Ele vai ser um fio guia. Então, essa parte eu convido você a fazer comigo, que é exatamente como que a gente vai observar o gasto dos fios. E aí também é legal você anotar, vocês anotarem. Então, eu sempre falo para você ter um caderninho de macramê, para você fazer os estudos do macramê, para você anotar como que você fez uma peça, o desenho, o tamanho dos fios. Então,
eu sugiro que você também já deixe aí uma forma de você anotar algumas das conclusões que a gente vai tirar aqui. Então, como eu falei, a gente não costuma começar os trabalhos assim no macramê. É só uma forma que eu encontrei de ensinar essa parte de planejamento. Aqui embaixo, ó, é natural, né, que fique desigual, então eu só vou acertar as pontas com a tesoura para a gente começar com todos os fios do mesmo tamanho. Ok? E aí, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai fazer uma sequência de nós quadrados. Aqui a gente vai fazer 5 nós quadrados. Então, aqui vai ficar mais fácil de você ver a função de cada fio, porque eu estou usando eles de cores diferentes. Então, eu vou começar fazendo o meu primeiro. Então, a minha mania é sempre começar pela direita, mas não é regra, tá? Você pode começar fazendo a barriguinha para a esquerda, você pode passar por trás, cada pessoa aprendeu de um jeito e aí acaba, né, criando um sistema para também não se perder. Para quem está começando hoje, uma forma de você saber para que lado fazer o próximo nó quadrado é observar essa última voltinha aqui, ó, esse gordinho que se forma. Aqui, ó. Se ele tá para direita, aqui ele tá para minha direita, então eu faço a próxima barriguinha para a direita. E aí a gente vai fazer 5 nós quadrados. Se você estiver usando um fio mais grosso que o meu, talvez você não consiga chegar até os 5. Deixa eu ver se eu vou conseguir também. Vou, tá quase aqui no finalzinho, mas eu vou conseguir. Então aqui, ó. Quando a gente usa cores diferentes, fica muito nítido o papel que cada fio está cumprindo ali naquele padrão. Então aqui eu estou fazendo uma tira de nós quadrados, né, um sobre o outro, que é muito usado para fazer suporte para plantas. E aqui fica muito claro que o fio rosa não foi usado hora nenhuma, ou seja, o fio guia não foi usado e o fio de trabalho, que é esse aqui, foi muito usado. Então, o que é muito legal aqui? Agora a gente começa a fazer essa investigação ficar mais exatinha. A gente vai medir exatamente esse gasto. Então, eu vou pegar a minha régua e eu vou pegar, aqui, ó, acontece às vezes de um ficar um pouquinho menor que o outro, dependendo da força que a gente faz. Então, eu vou medir quanto que o fio cru encolheu quando eu fiz 5 nós quadrados. E eu tenho aqui que ele encolheu 23 centímetros. Certo? Para o outro lado vai ser a mesma coisa. Então, você vai fazer essa medição aí. Eu quero saber depois, porque com certeza vocês estão fazendo com fios diferentes dos meus. E quando a gente faz com um fio mais fino, ele vai ter um encurtamento que é diferente de um fio mais grosso. O fio mais grosso, ele encurta muito mais. Eu até fiz algumas amostras que eu vou mostrar no final. Então, meçam aí e anotem. E aí, o que eu falo para vocês anotarem? Quantos nós vocês fizeram? Então, aqui eu fiz 5 nós quadrados. Ele encurtou 23, 22 centímetros em cada ponta. Eu também gosto de anotar quanto que foi esse comprimento aqui, ó, do trabalho. Então, ele foi mais ou menos, ó, 5 centímetros e meio, que 5 nós quadrados meus ocuparam. E também a largura. Então, aqui foi 2,2 centímetros. Eu gosto de fazer umas tabelinhas para ter essa informação guardada. Assim eu sei quanto que um nó quadrado tem de altura com esse cordão, né? Se você mudar de cordão, você tem que fazer uma outra tabelinha.
quanto que esse nó ocupa de largura, que numa tira, né, isso não vai mudar, quanto que ele ocupa em altura, quanto que ele gasta, certo? E assim, por exemplo, aqui a gente fez 5, mas se você anotou tudo isso, basta você dividir por 5 e você vai saber quanto que um nó gastou. Exceto a largura que não muda, mas o comprimento você vai dividir por 5 e o gasto aqui você vai dividir por 5. Aqui então a gente teve um gasto de 23, 22 centímetros para fazer 5 nós. Então 22 dividido por 5 vai dar 4,4, que eu tinha feito essa continha antes. Então cada nó aqui que eu fiz gastou 4 centímetros e um pouquinho mais. Como ele gastou um pouquinho mais, eu anoto, né, que foi 4,4, mas na prática eu prefiro usar que ele gastou 5, porque assim, né, eu não fico fazendo tudo muito exato. Assim a gente se resguarda para não ter erros. Bom, se você chegou até essa parte aqui e você não tem mais cordão, a gente vai fazer uma estratégia. Então, você pode desfazer aqui os seus nós até o 2. Se você tem mais cordão para usar aqui junto comigo, então amarra aí mais 4 cordões de 50 centímetros. Então, eu vou usar a mesma ordem. Pronto, vou igualar aqui embaixo, que assim eu não vou considerar esse errinho inicial. Pronto, agora todos estão iguais. E qual que é agora a nossa meta no resto dessa aula? É a gente descobrir não, porque eu vou contar para vocês. Eu mostrar para vocês formas que existem de igualar o gasto desses fios. Porque, veja bem, se essa daqui fosse a sua peça e você quisesse que ela tenha aí 50 centímetros, você teria perdido a peça, né? Porque esses 2 pedacinhos aqui estariam perdidos, você não ia conseguir dar sequência e aí, bom, você teria que começar de novo usando cordas maiores. Agora, se você quisesse que fosse dessa altura, você teria desperdiçado isso tudo aqui. Então, vamos ver estratégias para poder igualar o gasto dos fios, que na verdade é basicamente isso que a gente quer no planejamento e também a gente quer que o tanto que a gente cortou do fio seja suficiente para fazer uma peça. Então, para isso, bom, calma, eu não vou adiantar não. Eu vou fazer primeiro a primeira estratégia. Então, olha só. A gente vai começar fazendo, eu falei que vocês podem fazer só 2 nós, né? Então, quem já fez aí comigo pode fazer essa estratégia comigo agora mesmo. Que é uma estratégia muito legal que dá para você usar, assim, facilmente, que é a estratégia da inversão. Então, aqui eu fiz 2 nós, gastando aí, né? Quase 10 centímetros, já que cada um gasta 4,4, então aqui eu gastei uns 9 centímetros. E agora eu vou trocar quem é quem nessa história. Eu vou trocar quem é fio guia e levar aqui para os lados. E vou jogar aqui para dentro quem é fio de trabalho. Assim eu consigo gastar esse rosa aqui que ia sobrar no fim das contas, né? Então, eu faço um nó quadrado. E aí você pode deixar o espaço que você quiser entre um e outro. Então, pode ficar assim, bem curtinho ou bem folgadinho, que na verdade fica um padrão legal. E você faz... Eu vou fazer 2, porque vocês vão ver como que é legal, olha só. Pessoal, essa live vai ficar salva, então assim, eu preparei bastante conteúdo para ela. Você vai poder assistir depois, tá? Até domingo.
Olha só, quando a gente faz esse equilíbrio, olha aqui embaixo. Então, quando a gente faz a inversão, a gente provoca esse equilíbrio. Então, é muito útil. Se você está lá fazendo a sua peça e, opa, tem muito fio guia e o fio de trabalho está acabando, você inverte. Claro que isso daqui vai fazer parte do design da peça. Você tem que ver se combina com a sua peça, né? Mas, se possível, você pode incluir isso no design de uma peça e usar isso para igualar. Gostaram aí da dica? Então, além de tudo, é lindo, né? E aqui fazendo com duas cores fica muito legal também. Então, para mim, essa aqui é uma dica prática que você resolve boa parte do problema sem ter que fazer cálculos. É uma dica prática. Mas eu quero ir mais além, né? Então, eu vou arredar isso aqui. E agora a gente vai fazer uma outra forma, que é a seguinte, aí eu entro na parte de cálculo mesmo. Olha só, pessoal, aqui a gente a gente fez 5 nós quadrados e a gente teve uma redução desse fio que foi gasto de 22 centímetros, vou colocar 22. O que a gente pode fazer? A gente pode usar uma estratégia que eu usava muito no começo, quando eu percebia que um dos fios ou vários ficavam menores, mas eu não conseguia entender ainda qual deles ficou menor, porque aqui é muito fácil a gente saber que foi o branquinho aqui, o cru, e que ele é o fio de trabalho, porque eu já falei para vocês. Mas às vezes quando a gente está fazendo uma peça mais complexa, ou logo no começo mesmo, a gente não tem essa clareza de quem é quem. Então, uma forma de planejar é fazer o que eu nomeei de um planejamento suficiente, que é simplesmente acrescentar essa quantidade que está faltando em todos os fios. Não importa quem, você não precisa de saber primeiro quem é quem. Então, se a gente quer fazer um planejamento suficiente, a gente teria que acrescentar 22 centímetros em todas as pontas. Então, essa ponta, né, as 4 pontas. Então, para isso, os fios vão começar todos do mesmo tamanho, só que ao invés de começarem com 50 centímetros, eles vão começar com 72 centímetros, que é 50 mais essa diferença. Ok? Então, eu vou fazer aqui de novo toda a montagem. Então, como eu falei no começo, essa montagem que eu escolhi fazer aqui é uma montagem didática, a gente não usa muito no macramê. No geral, a gente laça os fios ou passa eles por dentro de uma argola. Mas é justamente o fato de ter essas duas possibilidades que torna o planejamento difícil, porque muitas vezes a gente não consegue transpor um conhecimento que foi do suporte para plantas, que tinha uma argola, para outro que é num painel. Então eu resolvi fazer assim e ao longo das lives vai ficar claro, né? Porque que eu resolvi fazer assim. Então, dessa forma a gente tá somente com 4 pontas. Eu vou igualar aqui novamente, porque é importante a gente começar com tudo igual para a gente saber quem que reduziu, quem que não reduziu. Deixa eu ver aqui como é que tá essa live. Eu tô aqui, gente, fluindo aqui. Às vezes eu nem até esqueço de olhar. Então, aqui eu cortei todos maiores, né? Porque aqui eu tô supondo o quê? Que eu queria fazer um trabalho desse tamanho total e não consegui. Mas suponha que você ainda não entendeu que fio que faz o que nessa peça. Então, uma coisa que você pode fazer é pegar todos esses, por exemplo, faltou 22 centímetros aqui. Adiciona 22 centímetros em todo mundo. E faz aí novamente, ó, 5 nós quadrados. Essa parte eu não cheguei a falar para vocês cortarem os fios para fazer, porque eu estou mostrando, até um pouco rápido, as possibilidades que você tem
para fazer esse tipo de cálculo. E você pode escolher qual que você gosta mais. Então aqui eu estou fazendo o que eu chamo de um planejamento suficiente, de um cálculo só para que seja suficiente para que a sua peça exista no final, para que você não perca o seu trabalho porque o fio ficou curto. Então, com esse planejamento eu consegui que o meu fio, olha aqui, no final das contas, ele ficou até um pouquinho maior aqui, mas basicamente do mesmo tamanho que o fio guia, que estava aqui no início. Mas eu ainda tive o mesmo problema, né? Se eu adicionei a mesma quantidade em todo mundo, eu ainda tive desperdício. Mas qual que é a questão que é excelente aqui? É que você não vai perder o seu trabalho porque um fio ficou menor. Basta você adicionar o tanto que precisava em todo mundo e depois você, com o tempo, descobre quem que podia ser menor. Evita que você perca uma peça por falta de fio, mas não evita desperdício, porque você teria cortado aí mais fio guia do que precisa. E na prática, gente, o fio guia às vezes, o fio de trabalho às vezes tem 5 metros e o fio guia precisava só de ter 1 metro. E aí, se você não consegue fazer esse cálculo, você está perdendo 4 metros em todas as vezes que você faz aquela peça. E essa é a próxima dica, né? E daí eu entro na parte de como evitar o desperdício, que é uma outra forma de planejar, né? Então aqui, por muito tempo, eu fiz só esse planejamento para dar conta de fazer peças diferentes das que eu já tinha aprendido. Mas depois eu fui percebendo, né? Fui observando, e eu acho que essa é uma parte muito importante, se você quer realmente dominar a técnica do macramê, é você observar o que cada fio está fazendo. E eu vou falar sobre isso na próxima live, como fazer isso. Para quem não sabe, eu sou bióloga, então eu tenho um lado investigador, assim, que eu considero quase natural, eu gosto muito. E quando eu comecei o macramê, foi uma das coisas que me encantou, assim, tentar descobrir como que o macramê funcionava. Além de conseguir fazer, né, que já é muito legal, e muitos de vocês devem compartilhar essa experiência, que é, né, o sentimento de conseguir fazer uma peça, que é muito gostoso, mas eu também queria um pouco mais, que era, não, eu quero entender o que é esse macramê. Bom, então o que eu fiz aqui? Aqui, peraí que eu já tô dando spoiler. Aqui, nessa última tentativa, né, que foi o planejamento suficiente, a gente viu que sobrou fio guia, que é o fio cor-de-rosa. Então, tem uma forma muito fácil, que é começar com fio guia de tamanho diferente já. Então, além de você fazer a adição, você pode fazer a adição, né, do que você precisa para fazer os 5 nós quadrados, somente nos fios de trabalho. Então, vamos deixar esses dois aqui, ó. Vamos partir do primeiro exemplo, em que eu fiz 5 nós quadrados e cheguei no ponto em que eu teria perdido a minha peça, porque eu não tenho fio suficiente para igualar aqui no final. E o meu objetivo é ter uma peça de 50 centímetros. Então, uma forma que você tem de fazer esse equilíbrio sem desperdiçar é o seguinte: começa a sua peça com o fio guia do tamanho que você queria, porque ele não vai ser gasto. E acrescenta os 22 centímetros só no fio de trabalho, que é quem vai ser gasto, né? Então aqui eu comecei com o fio de trabalho com 72 centímetros e com os fios guia com 50 centímetros. Então eu vou fazer 5 nós e vocês vão ver o planejamento. Esse é o planejamento sem desperdício. Então, além de suficiente, ele é sem desperdício. Sim, esse é o fio de 4 milímetros, cordão trançado da Guaca Macramê. É um fio que a gente desenvolveu junto com o fabricante para ser bem gostosinho de trabalhar no macramê. Então ele é bem maleável, né? Porque tem cordão de algodão que você faz um nó e ele fica armado. Esse não, ele cai. Então
A gente vende, a gente tem o catálogo dele na nossa loja e você encontra no link da bio. Então, olha só, eu fiz os 5 nós e olha aqui. Eu consegui igualar o gasto de cordões. Por quê? Porque eu não acrescentei no fio guia, porque não precisa de acrescentar no fio guia, porque ele não é gasto. Eu só acrescentei em quem precisava. Mas para isso, claro, você precisa saber da sua peça quem é fio guia e quem é fio de trabalho. E daí a observação que é essencial. Bom, e por último, tem uma outra dica, que é assim, e se você quisesse o fio desse tamanho? Se você quisesse que a sua peça tivesse esse tamanho. Então você viu que o fio de trabalho está no tamanho exato, mas você gostaria que ele tivesse, que não sobrasse isso tudo. Então é exatamente a mesma ideia. É começar com fios de trabalho. Aqui eu vou começar com eles com 50 centímetros e com fios guia somente do tamanho que eu preciso. Ó, pessoal, eu quero ver essas anotações aí e também eu quero ver, então depois da live me marca se você fez anotações. O legal, por isso que eu falei para você fazer junto comigo, é que essas medidas que eu tô falando, elas se aplicam a esse cordão. Mas se você estiver usando barbante, elas são medidas diferentes. Então, primeiro que você tem que anotar, fazer esse experimento aqui para cada tipo de fio que você está usando. E como eu espero que as pessoas que estão assistindo estão usando cordões diferentes e fios diferentes, vai ser bem legal se você compartilhar com a gente quais medidas vocês acharam. Porque aqui, usando o cordão de 4 milímetros, eu achei que 5 nós quadrados gastam 22 centímetros em cada ponta. E eu estou usando essa nomenclatura de ponta porque às vezes essas pontas pertencem ao mesmo fio e às vezes não. Então é legal assim a gente observar quanto que cada ponta precisa de acréscimo. E aí depois, né, com o que eu vou mostrar na quarta-feira, que seria uma espécie de um planejamento mesmo por escrito, como que você descobriria que pontas são essas, se elas pertencem ou não ao mesmo fio, enfim. Aqui, ó, eu só vou terminar porque eu tô mostrando que eu tô começando com o mesmo fio daqui, que foi de 50 centímetros, mais um fio guia bem menorzinho, porque eu subtraí os 22 centímetros daqui que não eram necessários. Então vamos lá, vou fazer 5 nós quadrados. Então essa dica é basicamente que o fio guia tem o tamanho da peça. Aqui eu já estou chegando na conclusão que o fio guia, se ele não é gasto hora nenhuma, ele pode ter somente o comprimento da peça. Agora você só tem que ter certeza que ele não é gasto, né? Porque aqui a gente fez a inversão e ele foi gasto. Então olha só, pessoal, aqui ele ficou praticamente sem desperdício. Bom, eu queria mostrar aquele ali. Não, aquele ali. Peraí, eu aparecendo aqui depois de 40 minutos. Só falando infinito. Aqui, olha, gente, eu fiz o mesmo teste. Aqui podem desconsiderar esse fio, porque eu fiz com fios de cores diferentes. Aí eu usei 3 fios e não 2. Mas eu fiz o mesmo teste com cordão de 5 milímetros da Guaca Macramê, com o barbante de 8, então olha que interessante, 5, aqui ele estava laçado numa haste mais grossa. Mas olha só, 5 nós com o barbante 8 ocupam muito menos espaço, né? E aqui com o barbante 24 fios da Aline Fios, olha a diferença. Então é legal você fazer o teste, né, padronizar o seu teste e fazer com fios diferentes para você chegar a conclusões, né? Aqui eu mostrei estratégias para que você consiga fazer um trabalho com
equilíbrio, que você não desperdice ou que pelo menos você não perca a peça. Às vezes, no começo, às vezes é melhor desperdiçar do que perder o trabalho, né? Porque às vezes se você perde toda a peça, significa talvez dias de trabalho que você perdeu. Então, no início eu preferia desperdiçar e depois dar um outro destino para as peças do que... Não, eu tô aqui meio sem saber se eu apareço agora. Acho que... Peraí. Do que perder todo um tempo de trabalho, porque muita gente não leva em consideração o tempo. Quando teve o desafio Profissão Macramê, eu falei muito disso, que muito do que a gente faz no artesanato é sobre o tempo, não é tanto só sobre o material. Bom, e para fechar, então é legal também você fazer essa amostra. E olha só, aqui eu já fiz, né, um painelzinho com nós quadrados. Então, usando cores diferentes. Usar cor diferente é bem legal para você identificar quem é quem nessa história. E aqui, o legal de você perceber na trama de nós quadrados é que você faz. Então, aqui eu vou fazer um nó. Ó, antes de eu fazer esse nó. Aqui eu já como eu já fiz alguns, já tenho o spoiler de que tem 2 fios que sempre sobram. Mas eu tô começando os nós todos com basicamente a mesma altura, mesmo comprimento. E eu vou começar uma nova fileira. E essa fileira, ela é feita só com fios da mesma cor. Que seria como se eu estivesse começando o painel agora, ó. Então, quando eu faço esse início aqui... Eu estou fazendo como se eu estivesse começando agora, ó, todos da mesma cor. Então, usando os fios que estão lado a lado ali na haste. Os fios já estão ficando pequenininhos. E quando a gente faz esses primeiros nós, esses que imitam essa primeira fileira aqui, o que acontece é que a gente tem um gasto de cordões, de fios, assim como a gente fez na tira, né? Então, fez um nó quadrado, a gente teve um gasto dos fios de trabalho. Então, vou pegar esse rosa aqui, vai ficar mais fácil de mostrar. Então, a gente teve um desequilíbrio quando a gente fez o nó quadrado. Só que quando a gente faz a próxima fileira da trama, é muito interessante. Por quê? Porque quem era fio guia, virou fio de trabalho. Então, é como se a gente está fazendo, né, naturalmente uma inversão quando a gente faz uma trama de nós quadrados. Ora, um fio é fio de trabalho, na outra hora ele é um fio guia. Então, esse eu não entrei em detalhes, né, até porque não ia dar tempo, mas eu deixo aí o desafio para vocês estudarem a trama de nós quadrados, que é quando a gente faz uma fileira completa e depois usa os cordões de baixo, ó, metade de um nó com metade do outro nó. Aqui fica muito claro, né, que eu estou fazendo isso. Alguém botar um pouquinho mais perto, vai dar? Pode ir aproximar. Quando a gente faz a fileira de baixo, que é a fileira que mistura os fios, a gente iguala o tamanho dos fios. Então, eu trouxe aqui esse exemplo, não entrei muito em detalhes, mas é para mostrar que quando a gente faz a trama de nós quadrados, a gente está naturalmente fazendo as inversões. E por isso uma trama de nós quadrados sempre tem o gasto equilibrado dos fios, exceto esses 2 aqui, que são os segundos das laterais, que passam reto. Que é interessante também, né, de perceber isso, porque aqui no final, olha, eles ficam grandões. Então, também é uma coisa que você pode levar em consideração, caso você vá fazer um tapete enorme, não cortar esses fios tão grandes. Bom, mas aqui já é outra história, porque aqui já é um painel e não deu tempo, não vou entrar em detalhes na questão dos painéis. Isso, quando faz nó quadrado alternado, fica todos iguais, ficam todos equilibrados. Exceto 2 que passam reto a trama inteira e que ficam grandões, ó. No final eles ficam, não é que eles ficam grandões, eles não são gastos hora nenhuma. Então eles
ficam compridos. Obrigada. Espero vocês na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou conversar bastante sobre a questão de usar tutoriais e como usar os tutoriais para se desenvolver com esse olhar mais investigativo, tentando entender o que cada fio está fazendo, que eu acho que, eu já estou dando spoiler da quarta-feira, que eu acho que a gente tem muito a aprender sim com os tutoriais, mais do que fazer peças. Então a gente vai conversar sobre isso na quarta-feira. E se você achou que ficou perdido em algum ponto nessa aula, essa live vai ficar gravada até domingo, então você pode rever, pode não, eu quero muito que você faça os seus testes e me manda depois, ou faz um story, tira foto da sua tabela, né, que você fez aí. Por exemplo, aqui a gente fez 5 nós quadrados, eu fiz com cordão de 4 milímetros. Tem uma coisa também que eu não falei, gente, que é o seguinte: dependendo do tanto que eu aperto o nó, eu vou gastar uma quantidade de fio. Mas o Luiz, ele aperta muito mais os nós, então ele gastaria menos. Então é por isso que é muito importante também os testes, né? Então o teste é uma coisa pessoal. Eu estou dizendo para vocês que eu gasto 4,5 centímetros mais ou menos por nó quadrado no cordão trançado de 4 milímetros. Mas dependendo de como você faz, você pode gastar mais ou menos. Então é legal que o seu teste seja né, da sua mão mesmo, da força que você coloca nos nós e enfim. Então tchau, gente, boa noite, muito obrigada aí pela presença de vocês.